Uh, Há uma necessidade e olha aqui, Zanadinho, às vezes a necessidade do investimento ou a sustentabilidade do patrimônio cultural, às vezes nem precisa de dinheiro. Há situações que é só uma questão de limpeza, não é? Sim. É só uma questão de limpeza, porque uma coisa é certa, todo o edifício ou todo o bem cultural é que nem uma pessoa, tem tempo de vida. Há uma imaginação de pessoas menos esclarecidas que acham que os bens do patrimônio cultural devem viver para sempre. É mentira. É uma pura mentira. Os bens do patrimônio cultural, quanto a pessoa tem um tempo de vida. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que tentar acrescentar pelo menos mais um dia de vida a este bem do patrimônio. Se o bem do patrimônio, por exemplo, foi construído para viver 100 anos, o que nós temos que conseguir é tentar aumentar pelo menos mais um ano até onde nós conseguirmos. O bem do patrimônio cultural é a mesma coisa que o ser humano. Com o tempo nós envelhecemos. Não sei se me faço perceber. Sim. O que nós temos que tentar fazer é envelhecer com saúde. Sim. Então, é o que deve acontecer no patrimônio cultural. O patrimônio cultural vai ter marcas da antiguidade, vai ter marcas de ruína, por uma questão óbvia, por causa do tempo. Não sei se me faço perceber. Então, aqui a questão da sustentabilidade não tem que a questão da sustentabilidade não pode ser olhada só como uma questão monetária. A sustentabilidade pode ser ambiental, a sustentabilidade pode ser social, não sei se perceber, e depois de tudo pode ser econômica, aquilo que estamos a dizer que é a questão de rentabilização, não é? E como é que isso pode ser feito? Há uma coisa que eu escrevo no meu livro que se chama sustentabilidade e trago ali um exemplo que diz isto. Imagine se cada empresa adotasse, por exemplo, um monumento. As empresas têm este dever. Se eu estou em frente, se a tua TV está em frente a uma praça, e que tal a TTV adotar esta praça e os mesmos funcionários que trabalham na limpeza da TTV tenham um dia, por exemplo, para trabalhar na limpeza ou do monumento ou do espaço. Mas também, numa forma mais técnica, por que não nas empresas como o Caminho de Ferro, que tem ali o monumento da Primeira Guerra Mundial, não aloque um gestor de patrimônio cultural, por exemplo, para o monumento. Eles têm condições para isso. Então, esta é uma das formas de rentabilização dos patrimônios culturais. A outra forma é a cobrança de ingresso. Claro. Mas esta coisa de cobrança de ingresso para um país como o nosso é muito discutível, principalmente para crianças, mas também não se descarta esta possibilidade. Mas também temos coisas tão bonitas como o que acontece na Fortaleza, e emprestar a casa para outro tipo de atividades. Exatamente. Não sei se estás a perceber. Sim. Esta é uma forma também muito bonita usando manutenção da Fortaleza. Para manutenção da Fortaleza. Mas cuidado, nem todo o evento tem espaço na Fortaleza. Por causa da capacidade de nem carga. Nem todo evento tinha que ter. Sim. Mas atualmente sabemos que há eventos que acontecem lá que nem deviam acontecer. Então, esta coisa há de ser importante. Então, o empréstimo ou aluguer do espaço também é uma forma de rentabilização. E outra coisa, estou dizendo, as luvas do Antônio Marcos. Sim. E o último pincel usado pelo Malangatana pode se transformar em patrimônio cultural? Como eu estava a dizer no início, e sim, mas é que isto de transformar em patrimônio cultural não é só acordar, levar a luva e dizer que é patrimônio cultural. Exatamente. Obedecendo os critérios. Tem que obedecer todos os critérios. Sim. E a partir daí, sim. Mas há uma outra coisa. Se sim, isso quer dizer que há necessidade de termos um museu do patrimônio. O museu é uma fase cultural, a posterior. O museu é uma fase muito a posterior. Sim. Ou por outra, qualquer casa, qualquer espaço cultural pode ser um museu. Okay. Não sei se me faço perceber. Sim. Essa luva pode estar em casa de Antônio Marcos, as pessoas visitarem a luva e
e terem informação sobre a luva. E o Estou a dar pincel exemplo. estar em Malangatana, como é que é, Estar em casa Matalana? dele, até o museu no aeroporto Sim. de Malangatana, que era um ateliê onde ele usava. Então, o problema não é pode ser ou não, é quais são os passos e como é que o nosso Estado, aquele que dá a martelada final, lidar com essas situações. É isto. Mas há um problema inicial, é que nós não sabemos como transformar um bem normal em um bem público ou um bem de patrimônio cultural. Aí é onde está o problema. E uma outra coisa, e é a chamada de atenção já para ti, é que não basta ser Zenadine a gostar de uma coisa. Não sei se estás a perceber. Sim. Zenadine tem que procurar todos os elementos necessários e, acima de tudo, a importância. E essa importância não pode ser só para uma pessoa. Porque se a luva é importante para a família dele, que a família preserve. É como nossas campas. Eu preservo minhas campas de meus avós, de 1940 a 1950. Mas isso é importância para mim e para minha família. Exatamente. Então, até que ponto a luva de Maengano ou de Antônio Marcos há de ser importante para a vida de Moçambique? Ou por outra, não existe uma outra referência sobre Antônio Marcos? Será que Antônio Marcos está nesta importância de forma isolada? Então é isso que nós temos que tornar possível. E outra coisa para chamar a atenção agora, antes de olharmos para a luva de Antônio Marcos, temos que olhar para a Marabenta, que é a umbrella de tudo isto. Ou por outra, Antônio Marcos só é especial porque está debaixo de uma grande coisa. Então, para chegarmos a pessoas indicadas na Marabenta, temos que olhar primeiro para a própria Marabenta, que é o ritmo, que é uma dança, que é o estilo de vida, ok? E representa parte de moçambicanos do sul de Moçambique. E quais são os desafios na gestão, como conservação e preservação do mesmo? Eu já havia falado disso. Primeiro, a questão da formação, a disponibilização de recursos, mas também duas coisas importantes que eu não disse antes. A questão de planificação. É quase que impossível gerir uma coisa sem planificação. Certo. Primeiro. Segundo, é que nós não conhecemos os nossos patrimônios, ficamos nesse debate. Então, antes de planificar, primeiro temos que conhecer, dizer que isto é Marabenta, certo? E para que a Marabenta se torne efetivamente ou prolongue a sua vida para as gerações seguintes, temos que fazer o Festival de Litos, o Festival da Marabenta. Exatamente. Mas para além do Festival da Marabenta, podemos criar, por exemplo, um museu da música, onde todos os hits, passa a expressão, da Marabenta passem por lá, todos os ícones. Quantas pessoas nós conhecemos fazedoras de Marabenta? Antônio Marcos, dos vivos. Dos vivos, 3, 4 pessoas. Sim, são mas poucos. há muitos percussores, há Dilo muitos Ginge. antecessores da Marabenta. Sim. E esta coisa de luta, por exemplo, entre Dilo Ginge e Fanny Mfumo, são coisas que devem ser esclarecidas e contadas ao nível dos museus. Não estou esclarecido. Sim, não sei se me faço perceber. Então, Certo. o primeiro desafio é conhecermos o nosso patrimônio, registrar, obviamente, classificar, Sim. depois planificarmos as necessidades e planificar estrategicamente, né? Tipo, o que é que nós queremos daqui a 10, 15 anos com o nosso patrimônio, com a nossa Marabenta. Depois disso, programarmos. Todo ano temos Festival de Marabenta, todos os meses temos Festival de Marabenta, por exemplo, ao nível de cada casa de pasto, obrigarmos, por exemplo, as casas de pasto, sempre que tiverem alguma atividade, termos um alinhamento desta nossa tradição, que é, por exemplo, a Marabenta. Sim. Não sei se percebe. Então, Não, percebo. os desafios são vastos, mas os primeiros desafios que nós temos que ter é o registro e a classificação, que você mesmo é que me trouxe aqui ao debate, a questão da planificação e a questão da obrigação. Deixa-me fazer a última pergunta, que é quais são os exemplos de sucesso na gestão do patrimônio cultural em Moçambique? Também já havia falado um pouco disto. Temos a Fortaleza de Maputo, é um exemplo de gestão, é um exemplo de sucesso.
embora a gente Entre tenha aspas, algumas porque coisas, algumas que lacunas lá. tomar em consideração. O Museu dos Caminhos de Ferro também é um grande Sim. exemplo de gestão de patrimônio cultural. Saindo de Maputo, podemos encontrar um Adjane em Gaza, em Manjakazi, podemos encontrar a ilha de Moçambique, podemos encontrar, quais são os outros exemplos que me vêm à cabeça, mas temos um conjunto de exemplos. Temos a Matalarede, um monumento novo, mas com muito potencial para a atração turística e para a educação, que está na cidade da Matola, que é um exemplo também de gestão que podemos tomar em consideração, sempre com alguma ressalva. Então temos vários elementos de patrimônio cultural que podem nos ajudar a desenvolver tanto ao nível da educação como do turismo. Muito obrigado. O programa parece ser mesmo muito curto, ainda tínhamos muito que falar, mas já estamos mesmo no final. Últimas considerações. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado e que estamos aqui para servir. Estamos a trabalhar no âmbito tanto da preservação quanto da preservação e conservação do patrimônio cultural. À nossa medida, temos feito alguns eventos, tanto ao nível da cidade de Maputo, como fora, neste processo de divulgação deste patrimônio cultural. Porque é quase que impossível as pessoas valorizarem coisas que não conhecem. É quase que impossível sentirem alguma sensibilidade por uma coisa que nunca viram e nunca ouviram falar. Então, mas, acima de tudo, há uma necessidade de requalificação destes bens do patrimônio cultural, de modo que os bens do patrimônio cultural que a gente cuida nos toquem de forma direta, porque enquanto sentirmos que o patrimônio cultural é dos outros, nunca daremos o mesmo valor quando o objeto é da nossa própria identidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não vamos deixar morrer tudo aquilo que for patrimônio cultural de Moçambique. Muito obrigado pela vossa atenção. Até o próximo programa.